Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Melissa, estou aqui para te ajudar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre balanceamento pelo método da oxidorredução e a gente vai ver o caso particular da água oxigenada e das equações iônicas. Não esqueça de seguir o canal e de ativar as notificações para receber todas as novidades. Vamos lá? Bom, aqui a gente tem o caso particular da água oxigenada. Quando vocês assistiram o nosso vídeo sobre NOx, vocês viram, se não viu ainda, volta lá e assiste esse vídeo, que o oxigênio nos peróxidos tem carga -1. Na água, o oxigênio tem carga -2. E no O2, o oxigênio, sendo uma substância simples, vale 0. Quando a gente tem água oxigenada, ela se decompõe formando água e oxigênio. Quando ela forma água, o NOx varia de -1 para -2. De -1 para -2 está ocorrendo uma reação de redução. O NOx está diminuindo. E quando varia de -1 para 0, o NOx está aumentando, então está ocorrendo uma reação de oxidação. Então, a gente tem que ver o seguinte, toda vez que a gente tiver na nossa equação, do lado dos reagentes, o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, do lado dos produtos vai ter água e oxigênio. Aí a gente vai fazer com que o oxigênio da água oxigenada sofra redução ou oxidação. Aí vai depender de cada reação química que a gente tem. A gente vai olhar para a equação e a gente vai ver. Tem algum outro elemento cujo NOx varia? Tem. Esse outro elemento sofre redução ou sofre oxidação? Se eu já tiver uma redução, eu vou fazer com que o oxigênio da água oxigenada sofra uma oxidação. Se eu já tiver uma oxidação, eu vou fazer com que o oxigênio da água oxigenada sofra uma redução. Então, vamos ao exemplo. Primeira coisa, a gente precisa calcular o NOx de todos os elementos. Lembrando que no caso da água oxigenada, vamos começar pela água oxigenada, esse oxigênio vale -1 e ou vai variar para a água, onde o oxigênio vale -2, ou vai variar para o O2, que é uma substância simples, e o NOx é igual a 0. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar o outro elemento que está variando. O outro elemento que varia aqui, nesse caso, é o cromo. O cromo está variando de quanto para quanto? Vamos calcular o NOx desse cromo? Potássio vale +1, vezes 2 mais 2. O oxigênio vale -2, vezes 7, -14. Então, a gente tem aqui +2 e -14, então temos -12. Para que a soma dê 0, o cromo vai ser +12, um total de 2 cromos. Cada cromo vai ser +6. E aqui, tá vendo esse número do lado de fora? É a carga do cromo. Esse cromo aqui tem carga +3, tem NOx +3. Então, vejam, o cromo está variando de +6 para +3. Significa que o cromo está sofrendo uma redução. Quando o NOx diminui, ocorreu uma reação de redução. Então, o cromo está sofrendo redução. Significa que o oxigênio da água oxigenada vai sofrer oxidação. E para que ele sofra oxidação, eu vou pegar a variação de -1 para 0. Eu vou fazer com que esse NOx aumente para que ele sofra uma oxidação. Se eu já tivesse
um elemento sofrendo oxidação, eu faria o oxigênio da água oxigenada sofrer redução. Como nós já tivemos uma redução, o oxigênio vai sofrer oxidação. E aí a gente vai continuar com o passo a passo que a gente viu no vídeo anterior. Eu vou escolher uma substância da redução e uma substância da oxidação para calcular o delta. Quem eu vou escolher? Da redução, eu posso escolher o K2CR2O7 ou eu posso escolher o CR2SO4-3. Vocês lembram do critério de escolha? A gente sempre escolhe aquela substância que tem o elemento, tem maior quantidade do elemento cujo NOx varia. Aqui eu tenho 2 cromos, aqui eu também tenho 2 cromos. Como a gente tem a mesma quantidade, tanto faz. E a gente já viu que quando a gente fala que tanto faz, é muito legal. Por quê? Porque aí a gente pode usar o mesmo coeficiente desse, sendo desse daqui também. Então, K2CR2O7. Qual o delta? Qual a variação do NOx? Está variando de mais 6 para mais 3. Está variando 3. Vou multiplicar por 2 cromos. Como tem 2 cromos, vou multiplicar por 2. E aí a gente tem um total de 6 elétrons envolvidos. Agora, eu vou escolher H2O2 ou O2. Como tem a mesma quantidade, tanto faz. E aí, o coeficiente de um é também o coeficiente do outro. Então, vou calcular o delta. O NOx está indo de menos 1 para 0. Delta 1. Vou multiplicar por 2 oxigênios. E aí temos 2 elétrons envolvidos. Quando chegar aqui, se der para simplificar, a gente vai simplificar. Esses 2 números, a gente consegue simplificar? Dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 2. Então, vai ficar 3 e 1. E aí eu inverto esses 2 números. Por que a gente faz essa inversão? Para a gente ter a mesma quantidade de elétrons que aquele que está oxidando está perdendo, igual a mesma quantidade de elétrons que quem está reduzindo está ganhando. Então, eu vou colocar 1 na frente do K2CR2O7 e já posso colocar 1 aqui também. Vou colocar 3 na frente do H2O2 e vou colocar 3 na frente do O2 também. E com isso, olha só, a gente fixou 4 coeficientes. E a gente vai terminar o balanceamento agora, lembrando de começar pelos metais, os que têm carga positiva, depois os ametais, que têm carga negativa, deixando para o final sempre hidrogênio e oxigênio. Então, temos aqui 2 potássios. Tem que ter 2 potássios aqui também. Então, coeficiente igual a 1. Quantos enxofres a gente tem? Aqui tem 3 enxofres mais 1, são 4 enxofres. Tem que ter 4 enxofres desse lado. Agora, vamos ver o total de hidrogênios. Quantos hidrogênios a gente tem? Aqui a gente tem 8 hidrogênios. E aqui a gente tem mais 6 hidrogênios. E desse lado, quantos a gente tem? A gente tem, hidrogênio, né? Hidrogênio só tem aqui na água. Então, a gente tem aqui, repetindo, ó, 8 hidrogênios e aqui mais 6 hidrogênios. Então, a gente tem 14 hidrogênios. Para ter 14 hidrogênios desse lado, a gente tem que ter 7 águas. E aí, a gente pode conferir os oxigênios também. Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Não, né? Muito tranquilo. Depois que a gente segue esse passo a passo, fica fácil a gente fazer o balanceamento pelo método da óxido-redução. Mas temos também as equações iônicas. E quando a gente tiver uma equação iônica, como é que vai ser o balanceamento? Então, vamos ver um exemplo aqui de uma equação iônica. Primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular o NOx de todos os elementos. Ou, se a gente conseguir perceber quais os elementos que possivelmente têm o NOx variando, a gente pode tentar só olhar para esses elementos.
Mas vamos calcular o NOx de todos eles. Oxigênio menos 2, vezes 4 menos 8, a soma tem que dar menos 1. Tá vendo que tem uma carguinha negativa? Então, agora a soma tem que dar menos 1. Que número eu vou somar com menos 8 para dar menos 1? Manganês aqui vai ser mais 7. Aqui, hidrogênio, quando tem carga, eu coloco o valor da carga, mais 1. Cloro tem carga, vou colocar o valor da carga, menos 1. Manganês tem carga, valor da carga também, mais 2. Cloro, substâncias simples, não tem carga nenhuma, 0. E aqui a gente conhece tanto hidrogênio quanto oxigênio. Hidrogênio vale mais 1, oxigênio vale menos 2. Então, vamos ver NOx de quem que está variando. O manganês está indo de mais 7 para mais 2. De mais 7 para mais 2, o NOx está diminuindo. Significa que está sofrendo redução. E quem mais está variando? O cloro está indo de menos 1 para 0. De menos 1 para 0, o NOx está aumentando. Então, está sofrendo uma reação de oxidação. Agora, para a gente continuar o balanceamento, a gente tem que escolher uma substância da redução e uma da oxidação. Qual é o critério? A gente sempre escolhe aquela substância que tem a maior quantidade do elemento cujo NOx varia. Então, no ramo da redução, eu poderia escolher o MnO4- ou o Mn2+. Como tem um manganês desse lado, um manganês desse, tanto faz. E aí é legal porque o NOx, o coeficiente que a gente colocar para um, vai ser o coeficiente para o outro também. Então, MnO4-, vou calcular o delta, a variação do NOx, de 7 para 2, delta, 5. Vou multiplicar pela atomicidade, pelo número de átomos de manganês que tem aqui. Tem um manganês só. Então, temos 5 elétrons envolvidos. E aí eu vou escolher o Cl- ou o Cl2. Agora sim eu preciso escolher o Cl2, já que tem mais cloros no Cl2 do que no Cl-. Vou calcular o delta. Está variando de menos 1 para 0, delta 1. Vou multiplicar pela atomicidade. Vou multiplicar por 2. 2 elétrons envolvidos. Quando der para simplificar aqui, a gente simplifica. E o último passo é inverter esses dois números. Eu vou colocar 2 na frente do MnO4- e vou colocar 5 na frente do Cl2. Então, 2 MnO4-, 5 na frente do Cl2. Quando eu escolhi o MnO4- para colocar aqui embaixo, eu falei que poderia ser essa daqui também, essa outra substância. Então, eu vou colocar esse 2 aqui também. Agora, a gente termina o balanceamento. O único metal que tem aqui é o manganês, já está balanceado, já tem 2 de cada lado. Agora, vamos olhar os cloros. Quantos cloros tem aqui? 10 cloros. Tem que ter 10 cloros desse lado também. Agora, quantos oxigênios a gente tem? Tem aqui, ó, 8 oxigênios. Desse lado, tem que ter 8 oxigênios também. Vamos ver o total de hidrogênios. Tem 16 hidrogênios aqui. Então, desse outro lado, tem que ter 16 hidrogênios também. Então, 16H+. Uma outra coisa importante é que na equação iônica, a gente não tem só o balanceamento dos átomos, a gente tem que ter também o balanceamento das cargas. Qual o total de cargas que a gente tem aqui do lado dos produtos? Aqui não tem carga nenhuma, nem aqui. Aqui eu tenho 2 vezes 2+. Eu tenho aqui 4 cargas positivas do lado dos produtos. Então, significa que eu tenho que ter 4 cargas positivas também do lado dos reagentes. Vamos conferir? Tem 16 positivas, tem 10 negativas mais 2 negativas.
Então, eu tenho 16 positivas com 12 negativas, ou seja, 4 cargas positivas também. E muitas vezes a gente vai usar desse artifício para conseguir terminar o balanceamento. Por exemplo, se eu não quisesse olhar pelo número de hidrogênios, olha o que eu poderia fazer. Vamos supor que eu não tivesse achado esse 16H+. Eu já sei que do lado dos meus produtos, a gente tem 4 cargas positivas. Então, do lado dos reagentes, a gente também vai ter que ter 4 cargas positivas. Aí eu olho aqui, ó, eu tenho 10 negativas mais 2 negativas. Eu tenho 12 negativas. Quantas positivas eu vou precisar adicionar para ficar com 4 cargas positivas? E aí eu descubro esse 16. Tá certo? Espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário. Não deixe de seguir o canal, de ativar as notificações, deixa um joinha e compartilhe com os amigos. Um grande beijo!